queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 8 de setembro, domingo, dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para cada um de nós. Sempre lembramos essa antífona a cada domingo. Domingo é dia da ressurreição, mas também é dia de celebrarmos o Senhor com a nossa família. Aproveitar este domingo, sobretudo para aqueles que trabalham, que estudam, que estão ao longo da semana, na labuta do dia a dia, às vezes não têm a oportunidade de ir à Santa Missa, até mesmo de fazer a Lexio Divina. Hoje é um dia muito importante. Domingo é dia de descanso em Deus, dia de descansarmos no Senhor e de reunirmos a nossa família para irmos à Santa Missa e recebê-lo na Eucaristia. E por isso é muito importante no domingo meditar a palavra de Deus, para que quando formos à Santa Missa já temos a palavra ali ruminada no nosso coração. Já ter feito a Lexio Divina, ter perguntado a Deus o que é que Ele quer falar no nosso coração, ter vivido o passo da oração, essa conversa com Deus a partir da leitura, esse diálogo com o Senhor, ter contemplado a palavra de Deus, escolher a frase, o versículo que transpassa o nosso coração e já ir para a missa com a resolução. O que é que hoje eu decido viver neste domingo a partir da liturgia da palavra. Então, neste domingo eu te convido, desde cedo, a começar o dia meditando a palavra de Deus, mas também sendo esse evangelizador. Setembro é o mês da Bíblia e nós devemos comunicar a palavra. E se você não tem a oportunidade de oferecer uma Bíblia, um compêndio, oferece o link da Lexio Divina. Proponha aos teus amigos na sua lista de transmissão que outras pessoas também possam beber da palavra de Deus, possam descobrir a palavra e serem evangelizados. Quantas pessoas são transformadas a partir da palavra de Deus? Eu tenho vários testemunhos de pessoas que, a partir da fidelidade à Lexio Divina, dessa leitura orante da palavra de Deus, receberam grandes graças, grandes milagres na sua vida. E eu quero dar ação de graças de um casal que participa agora do nosso Festival das Famílias em Belém. Faz 8 dias que nós temos nosso festival. E essa senhora que, a partir da Lexio Divina, a sua vida mudou. E ela agradecia por essa fidelidade diária a cada dia. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa alma. Ela tem o poder de evangelizar a nossa casa, a nossa família. Então, eu desejo de verdade que você também seja transpassado pela palavra de Deus e seja esse comunicador. Então, você vai aproveitar hoje, o domingo, que é o dia de descanso, dia da folga, e vai fazer esse convite, vai mandar esse link, vai convidar outras pessoas a beber desta graça da palavra de Deus. E a liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus, e a vingança de quem vem é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes do ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. A primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, ele vai apresentar a esperança daquilo que mais tarde Jesus vai chamar de reino de Deus. E aqui a gente vê na leitura que é o retorno à obra criada por Deus, o qual viu que tudo era bom. Tudo era bom e harmonioso. E o profeta aqui vai buscar animar a comunidade daquele local que vivia um período difícil, que estava vivendo. Então, finalmente, o povo vai se deslumbrar com essa luz que aparece no final do túnel, daquele povo que estava na escuridão do exílio. Então, a humanidade aqui vai ser restaurada, pois Deus vai intervir para salvar. E o mais interessante dessa primeira leitura é a exortação que o profeta Isaías quer fazer a cada um de nós hoje. No início da leitura é: criai ânimo, não tenhas medo. Então, precisamos neste domingo pedir essa graça, sobretudo as pessoas que se encontram deprimidas. É isso que ele vai dizer, Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Não só os deprimidos, mas nós mesmos precisamos nos exortar e nos evangelizarmos. Criarmos ânimo, não desanimarmos diante das dificuldades que se apresentam, porque nós temos fé, nós acreditamos na graça, no poder de Deus, que tudo pode e que passa à nossa frente. O salmo de hoje é o Salmo 145. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Então, o refrão do Salmo já é esse convite. Bendize a minha alma ao Senhor, bendirei ao Senhor toda a vida. Então, hoje o Senhor te convida a bendizê-lo. Não só hoje, mas toda a vida, e que o teu louvor seja de toda a tua alma, que ele brote do profundo do teu coração. Que não sejam palavras vãs dos nossos lábios, mas que seja aquela verdadeira oração, aquela verdadeira oração profunda, aquele verdadeiro louvor que brota dos teus lábios. E aí, se você não sabe por que louvar, o Salmo hoje já nos ensina. Primeiro, porque o Senhor ele é fiel para sempre. Depois ele vai dizer, o Senhor faz justiça aos que são oprimidos. Dá alimento aos famintos e liberta os cativos. Só nesse primeiro versículo do Salmo nós já temos muitos motivos para agradecer a Deus. Só nessa primeira frase. Depois ele vai dizer, o Senhor ama e protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão. O Senhor reinará para sempre. O Senhor é aquele que ampara cada um de nós. O Senhor cuida da nossa alma. Isso já é muitos motivos para agradecer ao Senhor. Pelo dom da vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por aquilo que o Senhor nos proporciona de viver. Então, o convite do salmista hoje é, desde cedo, bendizer ao Senhor. A segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhes, vem sentar-te aqui, à vontade, enquanto dizeis ao pobre, fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Nessa segunda leitura, São Tiago, que é esse homem da palavra, ele é muito claro quando ele vai convidar a comunidade a superar toda e qualquer atitude de discriminação, sobretudo dos pobres. E nós celebramos há poucos dias a festa de Santa Maria Teresa de Calcutá. Essa mulher que não tinha discriminação nenhuma, ao contrário, tinha um amor de preferência pelos pobres. E tem tantos tipos de pobreza. Aqui Maria Teresa trabalhava, com aqueles que estavam doentes, pelas ruas, pelos marginalizados. Mas existem tantas outras pobrezas, tantas pessoas que estão à margem da sociedade, aqueles que estão encarcerados, aqueles que são abandonados nos asilos, nos hospitais. E hoje São Tiago vai exortar cada um de nós a não ter discriminação com esses que se encontram rejeitados, discriminados, abandonados pela sociedade. Ao contrário, São Tiago vai nos ensinar a cumprir o exemplo do Senhor, que não se deixa comprar, mas que tem a predileção pelos pobres, e aqui a gente pode dizer pelos fracos, pelos necessitados. E a igreja também é convidada a fazer essa opção preferencial, pelos pobres e pelos fracos. E o próprio Papa Francisco, ele também nos ensina esse caminho, através da catequese, das suas palavras. Ele que carrega esse nome de Francisco, aquele que cuidou dos pobres, dos marginalizados. Então, neste dia, nós somos convidados também a se preocupar com o pobre que está ao nosso lado. E aqui eu usei exemplos de situações, à margem da sociedade. Mas existe também o pobre que está ao meu lado, que é aquele que convive comigo diariamente, que às vezes é uma pobreza espiritual, aqueles que estão pobres sem sentido na vida. Então, hoje, São Tiago vai nos exortar
a cuidarmos destes, a não rejeitarmos e não discriminá-los. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. O evangelho de hoje, essa última frase é interessante, né? Jesus faz bem todas as coisas. E aqui ele vai realizar o sonho do profeta Isaías, porque com o seu gesto, né, Jesus vai procurar restaurar a integridade física da pessoa, né, deste homem, e vai afirmar a sua dignidade, quando ele vai devolver a este homem, né, que era surdo, de voltar a não só a escutar, mas a falar. E é bonito porque na leitura a gente percebe que torna-se discípulo aquele que se deixa tocar, né, por Jesus. Aquele que de fato abre os seus ouvidos à escuta da palavra. E foi isso que aconteceu com esse homem. E Jesus vai dizer uma palavra, né? Éfata, que quer dizer abre-te. Hoje o Senhor nos convida também a abrir os nossos ouvidos à sua palavra, abrirmos o nosso coração a fim de proclamarmos a boa nova. Então que neste domingo, dia do Senhor, neste mês da Bíblia, mês da palavra, peçamos, Senhor, que abra também os nossos ouvidos, que muitas vezes se encontram surdos porque não querem escutar a voz do Senhor, mas que hoje recebamos a cura da surdez dos nossos ouvidos, escutemos a sua voz, a sua palavra e proclamemos, anunciemos a boa nova do Cristo ressuscitado. Tenhamos um belo domingo neste dia, um bom final de semana e que Deus os abençoe.